Olá pessoal, estou aqui com o Demetrio hoje mais uma vez aí para mostrar para vocês um problema que é super comum aí quando a gente vai tratar de entrevista técnica de Big Tech. Hoje quem é que entrevista? Eu ou você? Hoje eu sou entrevistador e você é entrevistado. Não, tenho certeza que você vai ser muito bem aí, não fica tranquilo. Vou te dar um problema simples, tá, Demetrio? Problema simples, beleza. O problema é o seguinte, é uma lista encadeada, tá? Então a gente tem ali, cada elemento da nossa lista vai ter referência para o nosso próximo valor. Beleza. E é bem simples, eu só quero saber se em algum momento a nossa lista fecha. Se em algum momento a gente vai passar por um valor que a gente já passou anteriormente. Se ela é cíclica, né? Exatamente. Ó, se você que está assistindo ainda não viu o meu vídeo que fala aí da dica principal de entrevista técnica, clica nesse card. Porque a primeira coisa que a gente faz é o seguinte, a gente escuta, né? A gente repete e a gente pergunta. Então eu vou repetir para saber se eu entendi direitinho. Então a gente tem uma lista encadeada, é uma mistura de dados muito simples que só tem, aponta para o próximo. Aponta para o próximo da lista. Eu não aponto para trás. Não é duplamente encadeada, não é para frente e para trás, é só para frente. Legal? E agora eu preciso de uma pergunta. Minha pergunta vai ser, eu posso alterar a estrutura de dados da lista em si? Boa pergunta, não. Porque se você pudesse... Como é que você faria se você pudesse? Tu falou que ia ser fácil, velho. Ó, se eu pudesse ser assim, vamos supor que eu tenho aqui na minha lista, eu tenho uma classe Node, aonde o meu Node ele aponta para o próximo. Então o meu Next... eu tenho um Next do tipo Node também, Node Next. Se eu pudesse mexer na estrutura de dados, a minha solução ia ser basicamente o seguinte. Eu ia criar uma propriedade extra aqui, uma booleana, chamada visited. Que é o seguinte, eu pego a raiz, o nó inicial, e falo, ó, eu passei por esse nó. Aí eu vou pro próximo, passei por esse nó, vou pro próximo, passei. E eu vou trocando na própria lista, e vou colocando true, dizendo, ó, já foi visitado. E aí eu sempre vou checando, enquanto eu vou passando. Se eu já tivesse sido visitado antes, significa que eu fechei. Eu tenho duas referências pro mesmo cara, pro mesmo Muito nó. legal. Mas legal, se você não tivesse perguntado isso, você podia ter feito esse resultado e não poderia ter. Eu podia ter dado a resposta errada. Ia ser a resposta errada. E então, cara, sempre vai ter uma pegadinha, as perguntas sempre são abertas, isso eu tô ligado. Então, vamos ver se a minha solução agora, deixa eu pensar aqui. Não posso fazer isso, né? Então já não pode, precisa de outra abordagem aí. Então vamos supor que eu tenho um método cyclical. Nem sei se é assim que escreve, mas vai ficar assim mesmo. Cyclical, como é cyclical? Tá certo. Assim, não, aí tem um Y. Aí, e cyclical vai receber um node root. E aí eu tenho que devolver um booleano para saber se ela fechou. Deixa eu pensar. Eu vou ter uma estrutura de dados auxiliar. Que, já que eu não posso colocar o visitado dentro da estrutura original, eu vou criar uma estrutura de dados auxiliar. Que eu vou guardar esse visitado de outra forma. Por exemplo, eu passo por um nó, eu salvo a referência desse nó, salvo esse nó, esse node. Aí eu vou pro próximo. E aí eu checo se esse próximo não já estava nessa lista que eu criei, nessa lista auxiliar, entendeu? Um erro comum aqui, um cara mais júnior, ele ia criar um array. Ia salvar isso no array, ia ser uma coisa tipo assim... E por que seria um grande erro aí criar um array aí? Se eu crio um array aqui, cada estrutura de dados tem uma complexidade de inserção, de consulta. Então, o array ele vai aumentar muito a minha complexidade de runtime. Vai ser um programa lento. Se a lista é enorme, gigante, sei lá, milhões de registros, a performance é muito ruim. Porque, por exemplo, eu tenho que checar, eu fui para o próximo nó, eu tenho que checar se esse nó está dentro dessa array. Aí eu percorro a array todinha. Aí eu vou para o próximo nó, percorro a array toda de novo. Tem coisa melhor que isso. Então, por exemplo, uma estrutura boa para isso aqui é um hash set. Um hash set. Um hash set de nodes. Porque a complexidade de inserção e de consulta é constante. Então, eu nunca preciso percorrer o hash set inteiro para saber se uma coisa está lá dentro ou não. É como se eu... Você falar que foi constante é de repente mais interessante do que falar que tem que percorrer tudo, né? Você falou ali de Big O,
Porque o muito ruim é relativo. Exatamente, então, exatamente. Não, a gente está trocando linear pelo constante. Exatamente, eu tô pensando em Big O, eu não tô pensando em grande e pequeno. Então, exatamente. É a dica do Big O. Então vamos deixar o card do Big O aqui em cima aí pra galera. Vou deixar, pra quem não sabe o que é Big O e como que pensa dessa forma. Mas faz sentido, né? Assim, ao invés de toda vez que eu for pesquisar para saber se aquele número já foi passado, eu ter que passar por todos de novo, é melhor usar uma estrutura de dados que tem uma complexidade menor, que no caso aí a hash7 é mais adequada. Exatamente. Então, a gente não sabe o tamanho desse node, né? Da lista, a lista pode ser infinita. Exatamente. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte, se um testezinho bobo, se o root for nulo, eu já devolvo falso aqui já. Tá bom? Porque vai ter uns macetezinhos aqui dentro que eu preciso fazer, que vai ser o seguinte, ó. Vou fazer um loop, e aí vou usar aquele approach while, aquele approach que a gente já tinha falado, que é, eu vou sempre checando se não já estava lá antes. Ok. Então, enquanto o meu node.next, vocês vão entender, olha só, eu vou salvar aqui, vou falar que node é igual root, vou pegar o primeiro. Enquanto o meu node estiver next, eu vou iterando. E aí eu vou falar que o meu node é igual node.next, para ele poder ir pro próximo. Ok. Faz sentido? Faz sentido. Aí aqui é o seguinte, se eu já tiver o nó que eu tô dentro desse hash7, então nodes.has, se eu já tiver lá dentro, significa que eu passei por ele 2 vezes. Então eu vou retornar aqui, direto aqui, return true. Aqui é a minha resposta final, se eu passei pelo nó mais de uma vez. Mas aí aqui, antes de eu ir pro next, o que eu faço? Eu vou vir aqui, eu vou falar aqui nodes.add node. Assim. E qual é a complexidade desse adicionar? A gente vai percorrer tudo? Como é que funciona? Isso é uma pergunta boa. Estruturas de dados diferentes têm complexidade de inserção e de consulta diferente. No caso porque acontece muito isso, você escolhe uma estrutura de dados, você diminui a complexidade de consulta, mas não diminui da de inserção. Como é que a gente insere tanto quanto consulta, o hash7 tem a propriedade de ter complexidade constante, tanto para inserir quanto para consultar. Então, ele ocupa mais memória um pouquinho, mas resolve bastante bem esse problema. Então, eu acho que ficou bem claro porque não usar um array no lugar ali do hash7, né? Mas tem uma solução melhor. Dá pra fazer melhor? Dá pra fazer melhor. Dá pra fazer melhor. Dá pra fazer bem melhor. Dá pra fazer melhor. Dá pra fazer bem melhor. Respondendo o que você falou, array é morte. A gente não... Array é uma estrutura de dados genérica muito pobre para entrevista técnica. Então, assim, se você conhece um pouquinho mais profundamente outras estruturas de dados de coleções, normalmente, em quase todos os casos, array é a pior opção. Exatamente. Por isso também é muito importante conhecer bem as estruturas de dados, para saber escolher ali o que a gente vai usar na hora de fazer o nosso problema, porque isso também vai fazer muita diferença. Tem uma coisa que as pessoas confundem muito, eu vou responder o problema de uma forma ainda melhor, mas eu queria esclarecer isso. Uma coisa que as pessoas confundem muito é que a complexidade de runtime não é o loop que a gente escreve. Não é um loop dentro de um loop dentro de um loop que eu escrevo. Às vezes aquele método da linguagem, aquele método tem um loop lá dentro, e aí você gera uma complexidade exponencial, às vezes sem nem saber, porque você está usando a estrutura de dados errado. Então, é importante buscar esse tipo de informação, ter isso bem claro na mente. Exatamente. Se a gente entender esse problema de lista encadeado como um tubo, ou vamos dizer assim, uma pista, tá? O que a gente quer é o seguinte, você tem uma pista, será que a pista é um circuito? Ou em algum momento ela vira um circuito? Pensa, sei lá, numa corrida de Fórmula 1, você sai do box ali, mas aí você pega a pista e a pista depois te joga para o mesmo lugar de volta. É isso que a gente está atrás. Exatamente. Então, para não ter estrutura de dados auxiliar, já que eu não posso visitar o nó, porque visitar o nó é a solução mais fácil, tá? Mas tem uma forminha bem legal, que é o seguinte. Pense comigo, cara.
Eu saio do box aqui com 2 carros, tá bom? Só que eu coloco cada carro em uma velocidade diferente, um mais rápido e um mais lento. O que vai acontecer? Se o circuito acaba, eles acabaram, já era, eles vão terminar o circuito. Se o circuito é cíclico, em algum momento o carro mais rápido ultrapassa o carro mais lento. É fato. Vai dar uma volta de distância. Em algum momento eles se cruzam. Então eu posso trabalhar assim, eu solto 2 carros em velocidades diferentes e checo se eles não se cruzam. E eu acho que é uma solução bem melhor, porque não tem... E a gente? Desculpa. Não vai precisar nem então de uma estrutura auxiliar? Não precisa. Consegue fazer isso? Consegue, cara. A gente consegue fazer dessa forma. Fiquei curioso, quero ver aí, ó. Ó, é muito simples, se liga só. A gente aqui, ó, a gente vai criar duas estruturas de dados. Desculpa, duas variáveis. A gente vai criar uma node fast e um node slow. Tá bom? E a gente vai soltar esses caras de forma de velocidades diferentes. Vocês vão entender o que velocidade diferente significa. Opa, eu esqueci de colocar isso aqui antes. Deixar esse ifzinho ali antes. Assim. Eu vou checar enquanto esse loop aqui, ó, ele vai mudar um pouquinho. Vou copiando dali e colando aqui. Ele vai ser assim, ó. Enquanto eu tiver fast next e fast next, eu faço. Entendeu? Então o fast ele vai andar 2 vezes mais rápido do que o slow. Ele não vai andar para a próxima casinha. Ele vai andar 2 na frente e o slow vai de uma em uma. Um anda 2, o outro anda 1. E aí a gente vê se um alcança o outro. E aí o meu if para retornar true, ao invés de eu pesquisar no estrutura de dados auxiliar, o que eu vou fazer? Olha que legal. Eu vou checar se o fast é igual ao slow. Ok, então em algum momento eles vão ter que se encontrar. Não, se fechar, se a lista se fecha, sim. Se ela não se fecha, eles passam direto e lá embaixo eu retorno falso. E já era. Ah, entendi. Faz todo sentido. Opa, tinha faltado o return false da solução anterior, mas já era. Oi. Aí a gente coloca aqui. Mas ó, aí aqui o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar aqui e vou falar para os meus para minhas 2 variáveis a seguinte coisa: fast é igual fast.next, para eu poder ir pro próximo. Eu andei 2 aqui para frente e o meu slow é igual slow.next. Como o fast sempre anda na frente, esse while grande aqui, ele só trabalha em cima do fast, porque é o que está na frente. E aí se o next do fast for nulo, ele quebra o while, retorna falso, já era. Porque ele já chegou no fim da pista, significa que não tem ciclo. Mesmo que o slow esteja na metade do caminho aí, não vai ter, né? O slow já tem a resposta. Já tem a resposta. Agora, se o fast, ele dá a volta e encontra com o slow, eu sei que o negócio está fechado. Eu não tenho estrutura de dados auxiliar, eu não dobro a minha memória, eu não aumento minha complexidade de runtime e a solução fica bem mais elegante, eu diria. Sem dúvida, mais elegante, uma complexidade mais baixa. Essa solução aí é de ouro, essa daí é que... Essa é que eu tô aprovado? Tô dentro? Tá, com certeza. Pô, cara, que legal, foi legal demais. Obrigado por me entrevistar, pela oportunidade de ser entrevistado. Obrigado por você aí, a gente poder ver alguém aí da tua competência, da tua qualidade técnica que está sendo entrevistado. Então a gente, de novo, pode ver as mesmas coisas ali que você até falou no último vídeo, que é uma pessoa que sabe se exprimir muito bem, que ele sabe explicar muito bem. E ele vai dando callback daquilo que ele está fazendo, daquilo que ele vai pensando, a gente vai perguntando. Você vê que ele tem um conhecimento do problema que ele me perguntou, ele tirou dúvidas que, né, poderiam ter feito diferença. Você vê que ele conhece muito bem as estruturas de dados, enfim. E isso que está sendo buscado. Se comunicar com o entrevistador também é muito importante, e construir o problema junto com o entrevistador. Você não ia ter me falado que eu não podia visitar alguém se eu não tivesse perguntado. Não teria falado, sem dúvida que não. É o tipo de coisa que você tem que perguntar, não vai vir de graça. E aquilo que eu já disse também no último vídeo, suspeite de soluções muito fáceis. Exatamente. Sempre vai ter um porquê ali para
para tentar te testar um pouco mais. Bom, então você tem alguma coisa a acrescentar aí? Cara, fechou. Pra mim é isso aí. Brigadão. Fechou? Valeu demais. Então, agradecer todo mundo aí. Se inscreve, clica no like. Se você ainda não é inscrito aí, muito obrigado aí. Até a próxima. Compartilha aí que é isso aí. Sucesso, moleque. Valeu, um abraço. Valeu, um abraço. Tchau.